Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu, Giovanna Facchinelli, designer de interiores, e ao meu lado, William Pilati, da Altaia e Predileta Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, designer de interiores e decoração aqui do Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos na mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design, assim como nós. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Facchinelli. Hoje temos o prazer de receber, então, aqui na Mostra Elite, a Adriane Mota, arquiteta, e a Elisama Nunes, também arquiteta. Para começarmos, então, Elisama, conte um pouquinho para nós quem é a Elisama, como é que tu surgiu aí no mundo da arquitetura. Então, Boa tarde. boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Elisama Nunes. Eu sou arquiteta e urbanista há mais ou menos uns 6 anos, por aí. Eu sou da cidade de Guaíba. Eu comecei a arquitetura lá em 2018 e terminei em 2020, por aí. Demorei uns 5 anos e meio para eu sou muito ruim de conta. Demorei mais ou menos uns 5 anos e meio para me formar, e desde então, logo que eu saí da faculdade, já abri meu escritório. Hoje eu tenho um escritório localizado na cidade de Guaíba, com foco em arquitetura residencial, comercial e regularização de imóveis. Elisama, é a primeira amostra que você faz? É a segunda, essa é a segunda edição que eu estou participando. Na primeira edição, eu fiz um ambiente em conjunto com o designer Luiz Oliveira. E agora, na segunda edição, com ele também, a gente divide o mesmo ambiente. Então, a primeira amostra, a gente tinha um espaço, que era o espaço da beleza, e a gente trouxe a beleza de uma forma diferente dentro do nosso espaço. Que era a gente sempre, quando a gente pensa em beleza, a gente pensa em beleza física, né? E a gente quis trazer a beleza pensando no interior. Então, os nossos pilares do projeto anterior era pensado em mente, corpo e alma, e era isso que a gente trouxe para dentro do nosso espaço. Então, tinha coisas afetivas, muito espaço de conexão. Esse era o nosso espaço do ano passado. Do ano passado, não, do ano retrasado, né? E esse ano? E esse ano É o do Balanço Rosa. é o do Balanço Rosa, que é o Eu tenho até vídeo. que é o espaço aqui, que é em homenagem à embaixadora da mostra, que é a Sheila Liotti. E é uma casa dos anos 60, né? E o desafio do nosso espaço ali era porque justamente a gente tinha que preservar tudo o que tinha nele, porque é um espaço externo, então era a fachada da casa. E anteriormente, lá atrás, era a fachada principal da casa. Então, tudo o que tem ali a gente preservou e restaurou o máximo que deu para a gente trazer de volta toda a essência da casa. Né? Legal. Adriane, conte um pouquinho quem é a Adriane, como é que surgiu também no mundo aí da arquitetura. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Elis, estou muito feliz. E eu me chamo Adriane, sou arquiteta, tenho um escritório de arquitetura e construção com meu marido, que é engenheiro, constrói as nossas obras, e mais uma sócia, que é uma super amiga, Mayara Ferrari, ela é designer e paisagista. E eu me formei também já faz 15 anos e tive o prazer de trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre com alguns projetos especiais. Trabalhei em alguns outros escritórios e já faz 8 anos que eu abri o meu próprio escritório. E ali um universo onde eu tinha pinceladas de algumas coisas na prefeitura e no mundo privado, ali eu pude aflorar minha essência, né? Então a gente vem trabalhando com projetos residenciais, comerciais e execução de todos os projetos que a gente executa, todos que nós projetamos. Hoje você está mais focada na questão de arquitetura para construção ou interior? Os dois. Sabe que muitas vezes as pessoas chegam até nós e dizem, tá, mas qual é o nicho de vocês? Só que nós gostamos de todos, sabe? E chegam essas demandas para nós. Então, por mais que muitas vezes a gente queira setorizar, ano passado o nosso foco era comercial. Mas chegam casos que, como a Mayara também é paisagista e designer, a gente não tem como a gente se dividir, sabe? E optar por um ou por outro, né? Então a gente tem o prazer de desenvolver ambos os setores da área.
E tu faz o projeto e o teu marido executa, ou, Isso. mas, por exemplo, eu tenho já uma construtora, eu já conheço um pedreiro, tu executa dessa forma também ou só se for com o teu marido? Não, até o ano passado a gente teve uma surpresa de fazer projetos e onde outros construtores executaram e ele aonde outros arquitetos procuraram ele para executar. Então acho que isso agrega bastante também outras formas de trabalhar até para um próprio alinhamento interno depois disso, sabe? E foi bem engrandecedor assim essas experiências do ano passado. E como é que é participar de uma amostra? É a tua primeira? Não, é a segunda também. Em 2023 nós tivemos o prazer de participar. E assim como a Elis trouxe que a fachada dela, aqui da casa, é o espaço dela hoje, a minha é a fachada que dá para Dom Pedro. Então a gente também está fazendo a fachada. Hoje é a fachada principal, né? E a da Elis se tornou a posterior, mas logo que a casa foi construída era o oposto. Então a gente também teve que preservar toda a identidade da casa, a essência dela, e nós trouxemos elementos naturais brasileiros para aflorar tudo isso, todo esse amor, toda essa ternura que a casa já carrega, sabe? Quais as maiores dificuldades que tiveram para a execução desse projeto? Quer falar, Elisa? Depois eu falo. Eu acho que a maior dificuldade foi a parte de restauro mesmo. Porque principalmente aqui na parte da sacada, aqui, né? A parte que era a principal da casa, eu não sei o que aconteceu, que passaram um tipo de um pó xadrez com tinta no piso. Então aquele piso que a gente vê hoje, ele não aparecia, ele estava escondido por essa tinta vermelha. Então a dificuldade para poder tirar ele dali, para trazer o piso de volta, né, para trazer a essência da casa de volta, essa foi uma parte bem desafiadora. E como buscar elementos, né, que casam, porque a gente tá falando com uma casa ali da década de 60, né? Uhum. Que mescle o antigo, digamos, com o atual. É com o contemporâneo, né? Eu acho que o meu projeto foi mais fácil que o da Elis, porque ali na frente nós trouxemos muita vegetação, porque a frente da casa hoje ela é toda árida, assim, ela é toda seca, né? Eles colocaram um basalto, na década de 60 ela era gramada, então hoje a gente tinha a fachada da casa e aquele piso, como se fosse um grande passeio público. Então nós trouxemos ali vegetação, pedras naturais para justamente trazer essa, essa beleza, né, e acentuar a beleza da casa. Adriane, qual a importância de fazer uma amostra? O projeto está na segunda, né? O que Sim. teve de relevante na primeira, ou quais vantagens? O que eu mais percebo, até quero agradecer a, a parceria dos colegas, né, é esse convívio, sabe? Hoje eu convivo muito pouco nesse mundo aqui. Eu não saio muito do escritório e dos clientes, né? Mas o pouco que eu venho aqui são sempre momentos de qualidade, assim, onde a gente tem muita troca, sabe? E aqui eu acho que a gente tem o prazer de colocar a nossa verdadeira essência, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer um projeto para um cliente, a gente busca extrair a essência dele. E aqui a gente tem o prazer de estar aqui com a nossa pureza e desfrutando, assim, dessa convivência, conversa e companhia com os colegas. Muito bom. Exatamente, esse networking que a gente tem, né? É. Porque eu sempre falo desde a outra amostra, o meu foco do meu escritório, ele não é interiores. E geralmente a maioria do pessoal aqui é interiores. Então por que que eu participo? Porque a gente de fato tem esse networking, a gente tem essa troca, a gente tem várias experiências diferentes que a gente agrega isso no nosso trabalho também. Hoje tu foca mais em construção. Construção e regularização de imóveis. Como é que funciona uma regularização de imóveis? Para quem está nos assistindo, assim, o que tem que tomar cuidado em casa para saber se está regularizado ou não? Uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que muita gente não sabe, é que todo mundo que termina uma obra fez a aprovação da prefeitura e aí a gente tem uma BITS, né? E as pessoas acham que a casa já está regularizada quando se tem uma BITS. Só que ela está regularizada na prefeitura, mas isso não significa que aquela casa de fato é tua só porque está ali no BITS. Tu precisa fazer a averbação no registro de imóveis. E aí, quando sair a certidão, é de fato o momento que tu tem a posse daquele bem. E isso muita gente não explica. Então, a primeira coisa,
qual é o passo a passo de uma regularização de imóveis, né? Então, primeira coisa, projeto na prefeitura. A casa já está construída, não foi feita com projeto, vai ser feito todo um projeto da casa, levado para a prefeitura, feito essa aprovação. Saiu o habite. Aí a gente vai para a Receita Federal, que muita gente também não sabe. Então, lá na Receita Federal tem que ser feita toda uma aferição nessa obra também, e lá vai ser a CND. Saindo da CND, a gente pode pegar toda essa documentação e assim levar no registro de imóveis, para aí sair a tua averbação da obra com certidão, e aí, de fato, ela ser. Você pega mais obras que estão sendo notificadas ou obras que estão em processo de finalização de obra, ou a pessoa esqueceu, ficou dentro do prazo? Geralmente as que eu pego são casas que já estão, tipo assim, há uns 10, 15 anos que a pessoa construiu e aí tá pensando em vender. E aí quando quer vender, Aí, não dá. bicho Aí pega. tipo assim, quero vender, quero financiar. Tá aí a documentação. Ai, não tem. Então agora a pessoa meio que se obriga a ter que fazer a regularização para poder vender. Sim, tem, por exemplo, a escritura do terreno, mas a casa não existe. Isso, só tá lá a escritura dizendo que tem um terreno, mas não tem imóvel nenhum naquele terreno. Ela precisa existir de alguma forma Pra para poder vender. ser vendida. Então, a gente faz todo esse trabalho. Adriane, a gente já viu algumas pessoas que passaram no podcast que são bem semelhantes ao processo que vocês fazem, a questão de projeto e obra, né? Vocês fazem a obra para o cliente ou vocês fazem a obra para venda depois de pronto? A questão da construção hoje Sim. da empresa. Os dois. Eu acho que agora o nosso escritório está entrando no momento onde está se equiparando essa questão do investimento, da construção para investimento e para o consumidor final. Mas até o ano passado era pontual para clientes. Né? E qual a diferença que tu percebe na parte de projeto, da obra que é para o investidor, tem que entregar para o investidor, e quando tem um cliente? É completamente diferente. Completamente diferente. A expectativa que a gente, como cliente, coloca num bem nosso, né, na nossa casa, principalmente, é muito maior do que um bem para comercializar. Né? A gente costuma fazer bastante lojas, restaurantes, empresas, e ali a pessoa, o tempo é dinheiro ali para ela. Então a gente falou antes. o tempo é dinheiro. Então a gente precisa especificar produtos de qualidade, né, que vai ter uma durabilidade, uma baixa manutenção. Mas aí a gente precisa entregar o quanto antes. E um cliente não. Um cliente se apega nos pequenos detalhes, sabe? Então é bem diferente, assim. E a questão do tempo, agora vai para as duas, né? Como é que foi o tempo para entregar o ambiente de vocês? O meu foi muito mais dinâmico do que o dela, né? O nosso foi um pouco mais. Eu e o Luiz, a gente entrou um pouquinho depois. Então a gente já começou a nossa obra um pouquinho Já depois. estourado. Com o tempo meio. Sem tempo. E aí a maior dificuldade é que, como a gente é um ambiente externo, o nosso ambiente é ambiente de passagem para os outros ambientes. Então, por mais que a gente quisesse terminar rápido, a gente não podia, porque tem que ter, né, toda aquela consciência que as outras pessoas precisam passar para terminar seus ambientes, né? A gente acabou terminando mais por último também, por consideração a todo mundo, para todo mundo conseguir, né, finalizar ali, passar e a gente conseguir montar nosso ambiente, não ter nada ali que atrapalhasse depois, né? Então, foi meio complicado o ambiente externo, eu acho que é muito mais complicado do que o interno, né? Porque no outro ano a gente fez interno e para nós a gente terminou super rápido. Tava todo mundo ainda terminando e a gente, que legal. O nosso já tava pronto, né? Fechadinho num canto. E aqui foi diferente, então foi duas experiências, assim, de ambiente interno e externo. E essa tu acredita que é a maior dificuldade de uma amostra? Ou o que tu acredita que é uma maior dificuldade, assim, de uma amostra? Eu acho que a maior dificuldade... é difícil, assim, sabe? Que são... Não sei se é tantas coisas, mas a gente teve... Não sei se vocês tiveram, até. Mas, por exemplo, parceiros. A gente tem vários parceiros que são muito parceiros mesmo, que pegam com a gente. Mas tem muitos parceiros que eles vão até um pedaço e de, acho que não faz mais tanto sentido para mim. E aí, tipo, meio que abandona. E aí, no meio do tempo, tu tem que correr atrás de outro parceiro para tentar ali resolver aquela situação. Eu acho que essa é uma das dificuldades, assim, bem complicadas de se resolver no meio de uma obra. O meu processo aqui, a Elis chegou com o tempo estourando. Eu cheguei com o tempo estourado. Porque aqui na frente é a carga e descarga de tudo também. Então era muito pó, e fora essa questão de acesso e saída, né?
E também, assim, daí nós estávamos super confiantes com os nossos parceiros, e nós tínhamos 2 parceiros novos, que tinham se comprometido em participar com a gente, estavam muito felizes e tal. E daí nós iniciamos o processo de montagem uma semana antes da inauguração. Então já está com tempo, é agora ou nunca, né? E naquela mesma semana, 2 parceiros declinaram do convite. Mas eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que Ele movimentou isso e ganhamos 2 parceiros novos que, eles nos procuraram e o projeto saiu muito melhor do que nós havíamos pensado, sabe? Então foi bem legal. Até uma amostra, ela pode ser um momento para testar parceiros, né? Com certeza. Tanto encontrá-los sem como dúvida. testá-los, né? Pra você ver se ele vai entregar um produto, ele vai entregar ou não vai entregar, porque quando passa para. Eles comentou antes, a tua experiência é uma, né? Passa para cliente, tu indica esse parceiro para um cliente é outro. E daqui a pouco, se já era um parceiro teu, mas você deixou na mão aqui, deu, né? Exatamente, e se eu indico ele com o cliente e ele faz isso com o cliente com a minha indicação, E aí fica mais complicado. muito mais Então, legal. antes comigo do que com o meu cliente. E para nós foi muito gratificante no dia da inauguração. Nós temos alguns convidados para trazer e comemorar conosco, né? E nós trouxemos exclusivamente parceiros. Viemos nós do escritório, né? E os parceiros estávamos nós aqui. Então foi muito bom da gente desfrutar de tudo isso, porque eles também se sentem pertencentes à mostra. E foi muito legal, assim, porque eles são um parceiro já de longa data, onde sempre especificamos juntos, sabe? Então foi bem gratificante. Até a gente falou com a Grazi numa outra edição do podcast, e ela comentou que ela tem muito contatos, né? E muitas vezes um parceiro de um começa a se tornar parceiro de outro, que é o networking que tu comentou antes, né? Essa troca. Eu tô precisando de uma ajuda aqui para alguém para pintar, e ela tem outro parceiro que tem que tá com algum outro objeto que tá dentro da operação. Né? Ela falou que, como são 9 anos, né? Que ela tá aí, que ela chega e o pessoal fala, Grazi, eu tô aqui, se tu precisar de mim, então daqui a pouco é isso, né? É isso. É bom quando o profissional chega, a mostra ela dá bastante suporte. Então, tipo assim, tô precisando de um profissional para vidro, de qualquer tipo de profissional. Gente, vocês têm indicação, sempre tem uma lista para poder nos indicar, para a gente poder ir atrás, né? Porque tem as indicações, mas a gente tem que fazer os contatos, né? Então Sim. Como é que vocês veem a vantagem ou por que eles estar na mostra? Sabe, eu não sei tu, Elias, mas eu acho assim que faz bem pro meu ego, sabe? Porque é um momento que eu posso desfrutar de um projeto para mim mesma. Eu sou vaidosa assim nesse sentido, sabe? Quando eu faço um projeto, eu penso, eu olho e digo, ai, que lindo, sabe? E eu tá desfrutando de um espaço que de certa forma foi feito para mim, é tão bom. Então eu como arquiteta isso é um mimo que eu faço para mim mesmo, assim, eu acho, sabe? Assim como a Mayara, minha sócia também. Nós somos muito parecidas, assim, e a gente vive mais ou menos nesse mesmo sentimento. Então é muito bom. Para mim é visibilidade. Eu acho que é que nem aquela palavra, quem não é visto não é lembrado. Também. E eu acho que quanto mais a gente se expor aqui, porque não é o fato só de fazer o ambiente. Do meu ponto de vista, né, não é só fazer o ambiente, mas também estar no ambiente. Então, receber pessoas, conversar, se mostrar aqui, porque assim a gente consegue levar o nosso trabalho um pouco mais longe, talvez, que a gente não conseguiria mostrar só nas nossas redes, digamos assim. Não, e eu faço um elogio para eles, eu acho ela muito comprometida. Cada vez que eu venho, ela tá aqui. E tu se movimenta e faz vídeos, porque é um universo que a gente pode explorar bastante, né? Para divulgar, para se divulgar o escritório, divulgar nosso trabalho. E eu admiro bastante isso, assim, sabe? Eu acho que é bem legal quando o visitante chega também, né? Para vocês, que olha o espaço e diz, uau, né? Aí Uma coisa legal que aconteceu ontem, eu tava aqui e já tava quase fechando. Daí chegou uma moça, sentou assim no sofá, e eu posso explicar o espaço para ti e tal? Disse, pode sim. Aí eu comecei a explicar, falando dos elementos que tinha na casa, que é dos anos 60. E olha que legal esse cobogó aqui, que ainda é original da casa. Aí ela olhou assim. Sabe quando o olho da pessoa brilha? Gente, esse cobogó é igual o cobogó que tinha na casa que meu pai construiu há tantos anos atrás.
e, tipo, ela encheu os olhos d'água, tipo assim, me trouxe uma memória afetiva muito boa. Então, quando tu consegue trazer isso pra pessoa, a memória afetiva, fazer ela se sentir bem no espaço, acho que isso é muito gratificante, assim. E uma coisa que eu acho legal também é quando a gente começa a explicar, assim, o porquê que nós pensamos, aquele elemento, o quanto valoriza, assim, sabe? Pode ser que seja uma mesa, mas quando a gente traz, assim, o porquê que ela tá aqui, o que que ela remete, o que que ela proporciona para ti, pro espaço, nossa, a gente vai ver essa mesa aqui, ó, já tem outro valor, né? E então, o quanto é importante. Mostra que tudo que tu fez foi pensado, não tá ali por acaso, né? Tendências, o que que vocês esperam ou imaginam? Acredito que vai ter ainda em 2025 de novidade. A gente falou antes que hoje também as casas, antigamente elas eram muito o cinza e o bege, e que hoje tem cor, né? A própria mostra tem, né, tem muita cor, mais vida, assim, mais a personalidade das pessoas dentro, né, da mostra ou das nossas casas. O que vocês enxergam, assim, de tendências de que vem aí para esse ano? Posso começar? O que eu acho é que cada vez mais a gente está buscando a nossa essência. E isso reflete no nosso ambiente, né? Então, assim, os elementos naturais, eu acho que estão bastante em alta, sabe? As superfícies, se é polido, se não é polido. Agora a gente vê, assim, pelas pedras naturais que elas estão vindo... Não, antigamente o mármore e o granito era polido. Agora não é mais, ele é escovado, ele é com uma outra textura, sabe? Então acho que a gente poder desfrutar dessas superfícies, cores, volumes, eu acredito que esse seja um dos caminhos. Eu acho também, concordo contigo, e eu acho também que essa casa é a prova viva também que a gente também busca muitos elementos de anos atrás, porque querendo ou não, essa casa está muito atual com as coisas de hoje. Então, eu, falando principalmente do nosso espaço ali, que é a sacada, né? A gente tem linhas curvas, que é o que a gente mais tem hoje em dia nas casas. Então, hoje tudo é linha curva, que ali na neuroarquitetura é que essas linhas curvas, elas trazem aconchego, elas trazem aquele conforto. Então, a gente tem aqui no espaço aqui de cima, que é original da casa. A gente tem pedra natural, que também é original da casa. A gente tem cor, que são as pastilhas. A gente tem pastilha rosa, pastilha amarela. Então, tudo isso a gente tá dos anos 60 que a gente tá tudo trazendo para hoje. Então, não é nada que se criou, digamos que novo. Acho que a gente tá meio que voltando para trás, pegando elementos que a gente já tinha. A gente era muito colorido, ficamos muito no cinza e agora a gente está buscando de novo a cor para dentro das casas. Eu acho que concordo 100%. Qual a experiência ou sensação que você querem colocar no projeto para que a pessoa tenha ao entrar no ambiente, passar pelo ambiente de você? O meu espaço, se vocês lembrarem, assim, ele tem vegetação em ambos os lados, uma pedra natural de cada lado. E o que a gente quer é que a partir da natureza a pessoa se conecte com ela mesma e com a casa e com o ambiente, assim. Essa foi a nossa proposta. O nome do nosso ambiente é Jardim Brasileiro. No nosso espaço, como a gente preservou muita coisa, o que a gente busca, principalmente naquela saída, quando a gente sai da porta, a gente tem uma luminária que ela é a luminária original da casa. Então a gente tem o piso original da casa, a luminária original da casa, do lado do banco curvo, que também é original da casa, isso tudo também remetendo aos anos 60. Então a gente quer que a pessoa se sinta entrando nos anos 60, mas também se sinta em casa. E aí a gente tem as conexões do novo com o velho, que é a luminária dos anos 60 aqui, mas também as luminárias contemporâneas aqui desse lado. Então a gente quer que tenha toda essa conexão, a gente quer conexão dentro do nosso espaço e que a pessoa se sinta em casa. Tanto pela mesa posta também, que a gente tem ali com os tons pastéis, combinando também com os mesmos tons das pastilhas. Então tudo isso para trazer essa harmonia para a pessoa se sentir em casa. Como é que é o nome do teu espaço? Solarium Sheila. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Adriane e Isama, por aceitarem estarem aqui conosco. E quem quiser o contato de vocês. Como é que faz? Como é que encontra vocês? O nosso escritório é a MOB Arquitetura e Construção, então o nosso Instagram é MOB, AEC. E nós estamos no escritório aqui no Moinhos de Vento, na Marquês do Pombal.
E para me achar, o meu Instagram é Elisa Manones Arquitetura. Nós temos escritório lá na cidade de Guaíba, na Galeria Panorâmica, na sala 209. Lembrando, siga @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, William Pilati e Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Boa tarde. Boa tarde.